Bem-vindos, galera, esse que é o canal de gastronomia e ativismo mais chapado da internet brasileira, Cozinha 420, sempre à frente, na maior, na moralzinha. E hoje, entrevistando cara a cara aqui, um bagulho muito louco, o meu amigo Santo Skywalker do Vapor Barato. Por quê? Porque temos surpresas, novidades, coisas loucas. Não vou nem deixar ele falar agora, não, ele vai ficar aqui só concordando com a cabeça. Por quê? Porque vai descer a vinheta. Wait a minute. Muito bem, senhoras e senhores que acompanham esse canal. Hoje, minha gente, aqui a culinária vai descansar um pouco e a gente vai focar mais no ativismo. Por quê? Porque eu vou entrevistar o meu camaradinha, o Santo. O Santo que, não contente em ser a mente por trás do canal Vapor Barato, onde ele fala sobre vaporizadores muito loucos, como esse Zig, que você já conhece aqui do canal, vai aparecer aqui em algum lugar aqui do bagulho, tá? Pra você clicar aí pro vídeo do Zig se você quiser. Também é pré-candidato a deputado federal em uma plataforma antiproibicionista, ou seja, gente, preocupado com esse problema que nos aflige em todas as suas esferas de verdade, tá bom? E é por isso, gente, que hoje eu vou entrevistar o Santo aqui no canal, para que vocês conheçam o maluco e saibam um pouco do que ele tem a dizer, da história dele e tudo mais, tá bom? Não esquecendo, senhoras e senhores, de já fazer tudo que vocês sabem que tem que fazer. Deixa o like, comenta e os caramba, vai aparecer no final o resto. E a gente já vai seguir o quê? Para a nossa entrevista maravilhosa com esse rapaz que vocês também vão seguir, tá bom? Porque vai aparecer aqui os bagulhinhos dele na tela. Tá bom, gente? Mas, primeiramente, Santo, muito obrigado, velho, por estar aqui, me esperando falar por mais ou menos 1 minuto e meio, ininterruptamente, tá ligado? Numa introdução louca. Mas, cara, é muito importante ter pessoas como você no canal, tá ligado? Se um dia eu quis ter canal, foi principalmente pra isso, pra poder, né, entre outras coisas, né, ensinar as pessoas a cozinhar, com certeza, cozinhar com ganja, com certeza, e influenciar a tomar decisões certas nos momentos certos, né? Então, Santo, se apresenta, dá seu oi ali, olha pra câmera, tá ligado? E fala pro público do Cozinha 420, abre seu coração. Então, salve, galera. Obrigado, Caio, pelo convite. Sou o Santo, como ele disse, sou o criador do Vapor Barato Vídeos. Que vocês forem conferir lá, vocês vão ver que infelizmente está vazio por uma questão da política da própria plataforma aqui que nós estamos. Então, infelizmente eu tive que tirar, já é uma questão a ser tratada aí nesse tema de ativismo, né? Estou aqui entrelaçando minha apresentação com a polêmica, mas além disso, eu sou militante da causa há muitos anos, o canal mesmo tem mais de 7 anos e... acho que é menos de 7 anos. O canal tem aproximadamente 7 anos e agora eu sou pré-candidato com a missão principal, assim, para ter todo o foco da minha atenção durante os 4 anos de um possível mandato de legalizar a maconha em termos populares. Então, para quem quiser ter acesso à planta, quem quiser plantar seu remédio, ter tudo isso tranquilamente, sem burocracia, sem ter gastos adicionais, trazendo também uma série de outras questões, né, que acompanham as lutas. Não dá para fazer uma defesa de nada em nome do povo sem pensar em todas as dores que o afligem, porém com esse foco em mente. E é isso. Muito bem, Santo, vendeu bem seu peixe, parabéns. Sério, eu fico muito feliz porque pra mim nesse momento algumas coisas passam a fazer sentido, né, dentro da minha própria trajetória de comunicador, da sua trajetória de político, todas elas juntas ao mesmo tempo agora aqui no fundo preto. Demorou, gente? Então é sério, velho, vou parar de fazer gracinha e tratar esse tema com seriedade, porque existe, né, essa linha tênue no lance da maconha, né? Então vamos começar a falar sobre isso, né? Tipo, a maior parte dos candidatos muitas vezes, inclusive, vai bem fundo nessa questão, até de uma maneira meio caricata e tudo mais, ou pelo menos a princípio ia, né? Agora a gente tá vendo uma série de candidatos se aproximando do tema da maconha, alguns, inclusive, que já estão eleitos ou que já são figurões e tudo mais, e cuja pauta não era essa, e outras pessoas como você surgindo com essa pauta, mas
não de uma maneira, não que não fosse sério antigamente, né? Porque sim, sempre é sério, mas assim, eu sinto que existe uma nova abordagem, assim, uma abordagem mais madura, né? Tipo, enfim, discorra. Se eu estiver falando bobagem, me corrija, fica à vontade. Bom, eu acho que agora a gente tem que ver que a maconha está para ser legalizada no Brasil. Isso é um fato e vai acontecer, só que pode acontecer de uma forma que esteja na mão da população, que a população se beneficie, principalmente a população que foi mais prejudicada, porque a gente tem que primeiro pensar que o que é antinatural é a proibição. A proibição foi uma invenção e a partir dessa invenção infundada, simplesmente com motivações racistas, a gente teve todo um sofrimento de um país inteiro e podemos dizer do mundo inteiro, porque chegou a afetar o mundo essa proibição da maconha. E a gente tem então que olhar para essas pessoas que sofreram com essa proibição injusta e ressarci-las, né, o minimamente possível. Simplesmente um gesto, né, primeiro o reconhecimento. Então, há quem trate a legalização da maconha como uma questão mercadológica, simplesmente, ou então a medicinal, tem um recorte também muito forte de quem quer falar assim, maconha é remédio quando chama cannabis e quando é vendida por uma farmacêutica. Senão, ela continua sendo uma coisa nefasta que deve ser perseguida. Então, a gente está tendo aí esses vários espectros de possibilidade de legalização, com a força maior nesse reacionário, que vai manter a perseguição do povo pobre preto nas favelas e vai lucrar com isso nas farmácias. Então a gente tem desde esse espectro, mas aí a gente tem a galera progressista que também está se aproximando, que já tem uma noção que a legalização tem que partir desse ponto de vista antirracista, que tem que partir desse ponto de vista popular, porém que não tem, como o Caio falou, a proximidade com a pauta. Não é uma pessoa que vivenciou, que estava lá na rua, que tomou o enquadro, que foi torturado pela polícia, leva as lesões no corpo, no psicológico. Então a gente tem que ver assim, quem a gente quer que esteja lá nos representando. Então pode ser essa pessoa que tem uma proximidade intelectual, às vezes, com a causa, ou pode ser uma pessoa que viveu, que sente, que vive as mesmas coisas, que pega o ônibus, que está junto com quem mais precisa. Muito bem, Santo, mas eu acho que a gente começou já falando muito sobre qual é a situação, né, das candidaturas e tudo mais. Então vamos retroceder um pouco, assim, conta pra nós um pouco da sua trajetória, tanto como maconheiro como político, entendeu? E onde essas coisas começaram a se misturar, se é que na verdade, obviamente, elas nunca estiveram separadas, mas você entende em que sentido, né? No sentido de como você, quando isso na sua cabeça começou a fazer sentido e tudo mais. Fala aí pra gente um pouco da sua história, por favor. Bom, então as duas histórias, tanto da política quanto da maconha, começam efetivamente, né? Claro que houveram passagens anteriores de contatos aqui e ali, mas de maneira eficaz, efetiva, começam dentro da universidade, mais especificamente da Universidade de São Paulo, onde eu entrei para fazer um curso de engenharia, mas rapidamente me aproximei do Grêmio, da própria Escola Politécnica, passando a fazer parte da direção logo no primeiro ano que eu entrei e entrando também em cargos de representação discente em outras esferas da faculdade e da universidade e também, por esse mesmo contato com o Grêmio, fazendo parte de uma entidade chamada Escritório Piloto, que é uma entidade de extensão universitária, que é exatamente a terceira perna ali do que é chamado tripé universitário, e que é a perna de contato social, é a perna de a universidade vai até a sociedade para dessa interação descobrir os caminhos que ela deveria seguir para cumprir a sua função social. Então nisso eu acabei dando muito peso, me envolvendo muito nas causas sociais, indo participar de militância com movimentos de moradia no centro, movimento de reciclagem, de economia solidária. E aí dentro dessa pegada, militando assim intensamente no movimento estudantil, participando de reuniões, fazendo assembleias, fazendo ocupações, em um determinado momento eu comecei a beber muito.
beber muito, a gente vai pro show, ia num show na Praça do Relógio, eu chegava lá já bêbado e bebia a noite inteira e literalmente acordava na rua às vezes, cara ralada. Então comecei assim, gostar muito da relação com o álcool, mas também ter essa questão de muitas vezes acordar numa ressaca dupla, né? A ressaca da ressaca corpórea, mas essa ressaca moral de nem saber o que tinha feito ontem e de ter uma grande chance de ter feito algo que não me agradava. Nisso, num dos momentos que eu tava com umas amigas, a gente saiu de um bar, elas não queriam ficar naquele bar, vamos pra sua casa? Vamos, que era perto, fomos, e lá eu fumei o meu primeiro baseado. E foi assim, a coisa mais maravilhosa, me senti muito bem, a sensação corpórea, a sensação psíquica. A partir disso, virou uma constante para mim, ir atrás, de gostar. Então, como tinha muita amizade com muita gente que fumava, frequentava a casa de muita gente que fumava, então eu também comecei a fumar e com isso eu consegui parar de beber abusivamente. Comecei a não precisar mais tanto da bebida. E como eu já era militante político, ser militante da maconha foi natural. Eu já comecei. Então eu comecei a fumar, eu já era um militante da causa. Já ia em marchas antes, inclusive, de ser a Marcha da Maconha. E desde lá, nunca parei de militar pela causa. Há aproximadamente 7 anos, pelo que eu lembro, eu comecei a fazer essa militância na internet a partir do Vapor Barato. Faz quanto tempo que você tinha Vapor Barato? Você falou 6 anos, mais ou menos, é isso? Eu acho que eu não tenho certeza, mas 6 ou 7 anos. Muito bem. E nesses 6 ou 7 anos fazendo Vapor Barato e tal, como que foi essa vida de ativismo? Assim, eu imagino que, assim, no mínimo, pelo menos agora, você sentiu um peso de trabalhar com maconha e tudo mais, porque o seu canal está num momento delicado, certo? Mas Sim. Como que é isso num todo? Isso aconteceu só agora? Você acha que isso aconteceu porque você cresceu? Me fala um pouco dessa parte aí tenebrosa e triste, mas que a gente vai ter que falar. Sim, eu passei um bom tempo sem sentir o peso mesmo, assim. Consegui ficar no YouTube, publicando meus vídeos. Obviamente, desde o começo do canal, e talvez principalmente no começo do canal, havia uma preocupação. Não falava maconha, falava só erva, planta, não aparecia, não expunha meu rosto. Então era só os aparelhos, a mão, e com isso eu fiquei um bom tempo. E aí depois teve um momento que começou a dar o problema do YouTube, que ele não gosta que você poste links. E eu tive esse problema uma primeira vez, mas passou, eu parei, e muda, né? O sistema muda e a gente seguiu, e eu segui também. E, inclusive, assim, dentro da minha militância, quando eu entrei no partido, quando eu entrei no PSOL, eu encontrei com outro youtuber, que é uma pessoa muito querida, que tem um grande canal e que é um homem negro, gay, e que desse ponto de vista, ele me enxergou e me questionou exatamente isso. Falou assim, como que é pra você, preto e periférico, tá no YouTube falando de maconha? Porque ele mesmo não fala, até por isso não vou falar quem é aqui. E foi assim um choque pra mim parar e pensar nisso, assim, falar, é verdade. E aí, mesmo assim, eu segui o YouTube. Eu passei todos esses anos tranquilo no YouTube, mas até que agora chegou e aí eu não consigo desassociar essa questão, assim, porque a gente vê, inclusive eu fui conferir todas as vezes que, né, eu tive um vídeo derrubado, eu fui conferir os canais aqui do Brasil, os canais estrangeiros, e vi vários que estão lá. Seguem lá e que falam e que põem link e que não sei o quê, e que são muito maiores que o meu, né? O principal, os canais estrangeiros de vaporizador, tem alguns maiores que o meu. Por isso eu fico nessa dúvida, assim, de qual a relação, o que é que realmente pesa, ou até mesmo a questão política, é outra possibilidade. Então foi agora, perto dessa época aí de pré-campanha, que eu comecei a ser atacado, tanto no Instagram quanto no YouTube. E a galera, assim, tem que entender que isso é o trabalho das pessoas, né? Claro. Eu acho que isso que é uma coisa que a galera não entende. Então, de repente, eu não tinha mais emprego. Tá lá, o canal ainda tá lá, porque eu tirei todos os vídeos pro YouTube não me derrubar, mas eu não tenho mais fonte de renda. Os vídeos eram a minha fonte de renda, que eu construí ao longo aí de 7 anos.
então que eu não consigo construir novamente de um dia para o outro. Sim, mas, cara, é um absurdo isso, né? Eu gostaria também de comentar em cima que a pessoa que por algum motivo, seja político, seja de birra, ou seja qualquer for, e vai lá e denuncia injustamente alguém, claro que se existe o canal de denúncia é porque tem lá os canais que merecem ser denunciados, porque tem coisa realmente que não deve ser tolerada, né? Tipo, um canal de nazismo, pluf, denuncia, papapá. Agora é o pessoal que tá fazendo ativismo, muitas vezes a pessoa fuma maconha, né, velho? Aí vê o bagulho, assiste, não concorda com o bagulho, vai lá e mete o dedo no denunciar. Você que faz isso, pô, larga de ser mala, na moral, tá ligado? Tipo, pessoas dependem desse trabalho, tá? Mas vamos falar um pouco sobre isso, Santo, né? Dentro desse aspecto da guerra às drogas e tal, sei lá, você não percebe uma certa... Eu não sei nem se hipocrisia é a palavra certa. Sim, tem hipocrisia, óbvio, mas as drogas, elas são como uma fonte que você não consegue estancar, entendeu? Tipo, então chega um momento onde você tem o bagulho proibido, mas tem toda uma série de pessoas que já vivem disso, como nós, né? Tipo, porque eu passei pelos mesmos estágios que você, eu tive medo, não sei o que lá e tal, até chegar no momento e falar assim, nossa, dá pra viver disso, mas ao mesmo tempo tem essa camada fina de gelo que pode se romper a qualquer momento, né, velho? E aí você perde seu canal, perde o bagulho e tal, você tá louco. E é por isso que você vai seguir o maluco lá nos bagulhos que eu vou colocar aqui agora, entendeu? Tipo, na moral, entendeu? Vai seguir o backup depois e tal, porque, gente, a gente precisa se fortalecer enquanto causa, né? E aí, pra gente falar um pouco dessa parte da política, então, poxa, você é candidato a deputado federal, certo? Essa é uma eleição muito importante pro Brasil, onde a gente pode tirar a bolsa de estrume ambulante, tá ligado? Do cargo que ele ocupa de uma maneira, assim, inacreditável. E, além disso, a gente vai eleger governadores, vai eleger deputados estaduais e vai eleger deputados federais, né, que é o cargo ao qual você se candidata. Por que deputado federal? O que faz um deputado federal? De onde vem essa ideia? Caio, deputado federal porque é onde há a principal possibilidade de se protocolar projetos de legalização. Então a gente tem várias possibilidades, vários caminhos, inclusive, de legalização. Nós temos a via judicial, que é uma possibilidade que depende simplesmente da vontade dos ministros do STF de dar continuidade ao julgamento da RE 635659, que já tem 3 votos favoráveis para a legalização da maconha, dentro dos 3 votos, com a possibilidade de plantio. Ainda seria um plantio limitado de 6 plantas, fêmeas florescendo, baseado na lei uruguaia, mas já mudaria muito a nossa realidade. Esse é um caminho. Poderia haver uma ação do executivo para pressionar a Anvisa para remover a maconha das listas das substâncias proibidas. Também um caminho que seria imediato para a nossa causa, mas que precisa de muita pressão popular para convencer o executivo a se mexer e mexer uma causa que há forças tão grandes tentando barrar. Então é difícil. Aí o terceiro caminho seria esse, de estar na Câmara Federal e protocolar projetos. Já existem projetos lá, mais de uma sugestão. Porém, protocolar novos projetos e dar forças a esses que estão lá, além de, quando um desses estiver para ser aprovado, poder revê-lo, colocar ponto a posição popular, como é o caso do PL 399, que está lá, que teve um momento que teve quase uma inércia de aprovação recentemente, porém que dentro do que estava lá para ser aprovado, não contemplaria a maioria das pessoas. Ajudariam muito as pessoas que dependem do medicamento para doenças graves, que é autorizado pelas vias médicas e judiciais, porém não ajudaria a pessoa que consome a sua maconha fumada, vaporizada, comida, de maneira não oficializada pelo Estado, né? Novamente por essas vias médicas ou judiciais. É muito interessante isso, cara, porque é isso, a gente tem vários caminhos pelos quais a situação pode melhorar um pouco, né?
através do STF, por exemplo, a gente não teria uma regulamentação, né? Tipo, muitas coisas continuariam no limbo, mas melhor do que a situação atual. Até mesmo o PL 399 é melhor do que a situação atual. E mesmo assim é cheio de problemas, cheio de buracos, cheio de interesses e tudo mais. Mas eu acho que uma coisa importante da gente lembrar as pessoas é que nenhuma lei é eterna, né? E para isso existem quem? Os legisladores. E os legisladores são justamente deputados federais, né? Que podem mudar leis e então é um voto muito importante, né? Eu acho muito louco as pessoas começarem a entender isso, né? Que a importância de você pensar muito bem em quem que vai estar no Congresso, porque também não adianta você ficar assim, política é tudo ladrão, política não sei o que lá, blá, blá, blá. A quem que interessa esse tipo de discurso, né? Não quer dizer que você vai pagar pau pra político também, que você não vai ser crítico com ele, mas, né? Essa questão de tipo, pô, vamos cobrar, vamos trocar ideia, vamos participar e tudo mais. Então vamos pensar em quem que vai ser o candidato, vamos saber e tudo mais, né? Saber em quem que a gente está votando e que essa pessoa vai precisar de outras pessoas junto lá também, né? Para que isso faça mais força e tudo mais, mas que é um caminho, né? Quando tem um candidato maconheiro e tudo mais. E aí por isso eu quero te perguntar, você acha que o Brasil está preparado para um candidato assumidamente maconheiro? Eu acho que o Brasil está preparado e está precisando, entendeu? Porque é o que eu falei, assim, a gente vai ter lá, tem grandes chances, assim, de algumas pessoas que estão defendendo a legalização agora de serem eleitas. Porém, é isso, são pessoas que não são a representatividade da população maconheira que a gente vive aqui, por exemplo, da Marcha da Maconha. A Marcha da Maconha é um movimento lindo que a gente vê lá o povo pobre, preto, ocupando a rua de um jeito e subvertendo a lei ali na hora, falando assim, agora, nesse exato momento, 4h20 aqui, entendeu? A polícia tá ali do lado, mas a gente rompe com essa ilusão, que o principal problema nosso é essa ilusão que foi criada e alimentada até hoje, cotidianamente, de que a maconha é uma coisa ruim, de que a maconha transforma as pessoas, de que a maconha... Tudo isso baseado numa estrutura racista, para poder, assim, criminalizar uma certa população. E isso, assim, eu digo pela questão sociológica, né, pela análise do que aconteceu, mas, assim, a questão histórica comprova isso, né, as leis, a lei da proibição da maconha, a primeira lei que chega aqui no Brasil... é a lei de 1830, no Rio de Janeiro, a proibição do pito-pango, que inclusive discriminava na própria lei a punição para a pessoa branca vendedora de maconha da punição da pessoa preta consumidora de maconha. A pessoa preta seria presa e a pessoa branca, dona da lojinha de maconha, tomaria uma multa. Então, desde lá a gente já tem, e a gente tem historicamente uma série de outras leis que vieram nesse mesmo caráter. A lei da vadiagem, a proibição da capoeira, vem tudo numa sequência, o samba, tudo coincidentemente, como é muito comum no nosso Brasil, está acercado das pessoas pretas. Então é isso, é assim, além de tudo... É legal buscar isso, uma pessoa preta que sentiu na pele, uma pessoa que realmente, aí eu volto a dizer, porque é uma história marcante da minha vida, que foi torturado pela polícia, acordou com a polícia te chutando as costelas, torcendo sua perna e o pescoço, e gritando assim, maconheiro, seu maconheiro, seu maconheiro, como se ser maconheiro fosse um motivo de justificar uma tortura em rua pública e que podia ter acabado muito pior se eu não me toco onde eu tô e começo a argumentar ali na hora. Então assim, e curiosamente, num dia que eu não tinha fumado maconha, que eu estava alcoolizado, legalmente alcoolizado. O problema, tudo que eu causei era porque eu estava alcoolizado. Acredito. E, cara, que louco isso, né? Mas eu também acho que é muito importante essa representatividade, a gente tem que pensar, né, em quem que a gente bota lá, em como, por quê, e quais os novos critérios precisam surgir para a sociedade, né, para ocupar esse lugar. Mas assim,
É muito louco pensar também que, obviamente, legalizar a maconha, por exemplo, não resolveria todos os problemas do racismo estrutural, né? Não é uma panaceia que vai da noite pro dia e acabou o racismo, isso e tal. Mas, obviamente, a gente tem várias coisas no qual o racismo se alicerça, né? E se a gente consegue mudar uma por uma, a cada uma delas, obviamente, a gente tem um avanço, né? Tem uma coisa a menos para estigmatizar, para ser um motivo para se prender pessoas pretas, pessoas pobres, pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Porque eu também enxergo a guerra às drogas como isso, uma maneira muito fácil de você prender pessoas em situação de vulnerabilidade, né? De controle social e tudo mais. Então, fala pra mim sobre a questão da guerra às drogas em si. A principal questão da guerra às drogas é que ela é um coringa, uma carta coringa na mão do Estado para violentar populações específicas. Então a gente sabe disso porque a gente sabe onde as pessoas usarem ou comprarem ou venderem drogas é um grande problema e onde esse ato vai levar a polícia de maneira violenta, às vezes matando uma população inteira ao redor, colocando tudo dentro de um mesmo ensejo de eram traficantes, eram bandidos, eram suspeitos, e onde isso não vai acontecer, mesmo havendo consumo de drogas constantemente, como é da natureza humana. Tendo isso em vista, a guerra às drogas é hoje, no momento, a violência mais direta que a gente sofre. Então é por isso que eu vejo a guerra às drogas, o combate à guerra às drogas, a busca pelo fim da guerra às drogas como a principal bandeira a ser levantada no momento, pelo menos por uma ala ou por uma candidatura, né? Normal que cada candidatura levante principalmente a bandeira que mais lhe tem afinidade. Mas eu acho que não ter uma candidatura que diga assim, eu estou aqui para legalizar a maconha e que vou continuar aqui até que a gente tenha uma lei justa, uma lei que reconheça o erro que foi essa guerra às drogas e que faça uma reparação a quem foi por ela agredido. Agredida, agredide. Então, assim, temos outras bandeiras importantes a serem levantadas, que eu pretendo estar lá e defender. Sim, eu sou vegano, eu sou ambientalista, então eu tenho muitas coisas que eu defendo por natureza e por proximidade intelectual. Isso vai direcionar os seus votos também quando você estiver lá, né, votando. Vai direcionar os meus votos, assim como o partido que eu faço parte, que é o PSOL. Então eu vou estar sempre votando, vai ter gente lá importante do PSOL, que eu espero que está do meu lado, e que me ajude a entender outras questões que não estão dentro desse meu escopo. Então é assim, não pretendo estar sozinho lá, pretendo ter uma equipe, pretendo que essa equipe seja diversa, né, das diversas áreas do conhecimento, inclusive, e que seja assim, democraticamente ali, dentro da equipe, e a relação do mandato com a sociedade. Então, assim, buscando muito o apoio e a orientação dos movimentos sociais, das setoriais do PSOL, por exemplo, a setorial ecossocialista, a setorial LGBTQIA+, a setorial de negros e negras. Então eu quero, assim, estar lá, me colocando como um grande representante da causa da maconha, por ser uma vivência que eu tenho, né, que está aí, que minha vida nos últimos anos foi baseada nessa, assim como o Caio aqui pode dizer a mesma coisa, tá na internet todo dia defendendo a causa, tá ali e baseou a sua própria vida nesse proceder. Então, dessa maneira, é a causa que eu quero levar assim de coração e quero trazer, inclusive, mais pessoas para se aproximar da campanha, mas vamos também sempre pensar que a gente precisa de uma sociedade justa, né? A gente precisa de terra para poder plantar nossa maconha, de casa para poder desfrutar dela, então não dá para segregar apenas a uma pauta. Com certeza, velho. Mas, senhoras e senhores, vejam bem, eu vou aproveitar aqui, Santo, para dizer, esse vídeo não é patrocinado, tá, gente? Porém, se você quiser usar lá o meu cupom e adquirir um brinquedinho que nem os que eu uso, usa lá, tá ligado? Tipo, é lá na King Vapo, lá vocês acham no Google e tal. Usa o cupom que tem o nome desse canal, por quê? Porque aí cai um caramingual pra mim sempre, tá bom? Então, fica esse recado aí numa boa, né? Me diz uma coisa, cara, qual é a sua expectativa
de legalização, né? Como você acha que isso na prática vai acontecer, né? Porque assim, óbvio, a gente sempre fala sobre os sonhos, todas as utopias, como a gente quer, pelo que a gente vai lutar e tudo mais. Nem sempre vai acontecer exatamente como a gente quer, a gente pode influenciar nesse caminho, né? É importante as pessoas entenderem tudo isso, mas faz essa análise final aí de como que você vê o cenário agora e num futuro próximo. Bom, eu acho que a gente tem, como você falou, vários caminhos e que por isso, inclusive, que eu julgo importante estar lá e que eu acho que eu não vou me aposentar tão cedo se eu estiver lá para defender, porque a gente vai ter que continuar. Mesmo depois de uma primeira legalização, a gente vai ter que continuar lutando, inclusive pelo que o Caio já falou, que as leis mudam, então a gente sempre pode ter o retrocesso, ter uma legalização e daqui a pouco alguém voltar a querer proibir. Então a gente sempre vai ter que estar lá reforçando isso. Então o meu sonho de ideal era chegar lá, legaliza assim, não precisa dizer quantos pés a pessoa pode ter, porque não tem que o governo interferir na intimidade da casa das pessoas. Então, se aqui no meu terreno cabe 10 pés, eu ponho 10 pés, 100, cabe 100, eu ponho. O governo vai se preocupar quando for para taxar uma grande produção, assim como é com qualquer outro vegetal. Vai se preocupar com a regulamentação da venda, assim como é a do tabaco, do álcool. Quem que vai poder, onde que vende, quanto que pode. Essas coisas, assim, do consumo e da produção pessoal, o governo não tem que se meter nisso. Então esse é o meu sonho. Gostaria de chegar lá, botar esse projeto, ser aprovado e me aposentar assim que acabasse o mandato, voltar para trabalhar aqui na produção de vídeos com maconha, entendeu? Aí desenvolver os produtos que vão ser infinitos, né? A gente vai ter tudo que é de plástico pode ser de maconha, a roupa pode ser de maconha, a comida dá para fazer muita coisa como maconha, como vocês já sabem aqui pelo Caio que ensina, e assim, dá para usar, né, inclusive, como ingrediente, não só na questão de trazer os efeitos, né? E então, assim, infinitas possibilidades, eu acho que esse era o ideal. O que eu acho que vai acontecer, eu acho que o que a gente vai ter assim de melhor e mais rápido é a regulamentação que vai sair pelo Supremo. Então a gente vai poder ter 6 plantas fêmeas em casa, isso porque eu acredito que o governo federal mudando, o Supremo desenterra esse processo e bota ele para andar. Ele não queria era ter mais uma coisa para ter atrito, isso. Com o Bolsonaro. Isso, então assim, eu acredito que mudando, Lula chegando lá e eu estando lá como deputado, eu vou chegar na orelha do Lula e vou falar constantemente, sempre que puder, da questão da legalização, e aí eu acredito que isso desanda. Inclusive, assim, enquanto deputado, fazer pressão no Supremo para andar esse projeto. Acredito que outra grande possibilidade rapidamente, PL 399. Mas aí vai depender muito de pressão popular para conseguir mudar e colocar nele o cultivo, autocultivo, cultivo caseiro. Então, assim, tem 2 possibilidades. Prefiro a do Supremo, PL 399, se eu estiver lá, voto a favor. E aí seguimos nessa luta, não sei, aí é uma coisa difícil dizer um prazo de quando vai ser normalizada a cultura a um tal ponto que a gente vai olhar e vai falar assim, gente, é uma planta. Porque o PL 399, por exemplo, é isso também, eu apoio com infinitas ressalvas. Se só tiver ele, por favor, votem a favor, claro, né? Mas que isso mude o mais rápido possível. Por quê? Porque eu ouvi alguém falando isso, eu esqueci. O Siddhartha. O Siddhartha fala assim que eu nunca vou cansar de repetir. Os caras tratam a maconha como urânio enriquecido, sabe? É um negócio. Maconha só pode plantar na associação com câmera e não sei o que lá, bababá, sabe? Como se não fosse um bagulho que, mano, tem país que cresce no canteiro, tá ligado? Sim. Tipo, então, enfim. Ficou aqui a minha própria indignação. E você falou do Siddhartha, o Siddhartha também, autor da frase, é como estar comprando mandioca, né? Importando mandioca. Então, assim, a gente está importando CBD no Brasil, é como se a gente estivesse importando a mandioca. Claro, né? Um bagulho que pode crescer aqui de uma maneira muito simples, já cresceu muito. Potencializar a economia.
Mas, Santo, esse é um assunto que vai ficar para depois, porque a gente vai encerrando aqui esse bate-papo rápido. Para quê? Para que as pessoas pudessem te conhecer dentro do Cozinha 420. Agora vem aqui uma boa surpresa, senhoras e senhores, que é o seguinte: o Santo não vai embora completamente, não. Vocês sabem que eu tenho essa mania de explorar os convidados, né? E farei isso com o Santo também. E eu nem sei se ele é o convidado, porque eu tô na casa dele gravando. Vocês veem que coisa maluca, né, gente? Porém, o Santo, ele vai fazer uma pequena estadia nesse canal. Ele vai fazer 2 reviews de vaporizador, porque essa é a especialidade canábica dele, né? Então, semana que vem, quem é que vai estar apresentando isso aqui? Não vou ser eu, não. Eu vou estar na maciota, porque enquanto eu curto minhas férias, o Santo vai estar aqui ensinando para vocês um pouco sobre vapor. Beijo e não me liga. Não é? Mas é verdade, gente. E então, pô, Santo, primeiramente, muito obrigado por essa estadia no Cozinha 420, né? Muito obrigado pela sua disponibilidade. Aí vai ser muito legal, tá ligado? Eu acho que a galera vai gostar. E sei lá, você quer dar uma palavrinha final, dar um tchauzinho, mandar um alô, um recado, fala o que você quiser aí, a câmera é sua. Valeu, Caio. Valeu, galera. Legal, fico feliz de você ter me convidado para estar aqui falando e para fazer os reviews, porque eu gosto, né? Uma coisa que eu gosto de fazer é analisar bem os aparelhos, falar os detalhes deles. E essa prática aqui da entrevista é uma coisa que eu tô começando agora e que fico feliz de ter começado aqui com você. Valeu. Imagina, o prazer é todo meu. Você já sabe que você tem que curtir a bagaça, tem que se inscrever se não for inscrito. Tem gente que assiste e não é inscrito. Pô, se inscreve na parada, tá ligado? Que mais? Ativa o sininho e tal. É conteúdo adulto, gente. Precisa do seu engajamento, porque sem o seu engajamento ele não chega em lugar nenhum. Às vezes a pessoa comenta aqui e fala assim: ai, saiu o vídeo, eu não vi, não sei o que ela sabe por quê? Porque vocês têm que ter uma postura proativa atrás dos seus vídeos de ativismo, especialmente do Cozinha 420. Tá bom, gente? Entra na loja, fique esperto, por quê? Porque o curso está saindo e o curso vai ser muito legal. A gente já tem um curso, não estou falando bobagem. O curso 3.0 está saindo, ele é o melhor de todos. Vai ter propaganda pra caramba que a gente vai meter o louco, tá ligado? E eu quero todo mundo comprando esse curso, porque, meu, é Universidade de Cozinha Canábica, tá? Quem tá fazendo agora tá gostando pra caramba, a galera tá louca, vocês vão ver os depoimentos aí também. Sério, o bagulho é tenso e assim eu vou conseguindo finalmente construir um mínimo de sustentabilidade nesse canal. Demorou, gente? Então participe disso também, apoia no Apoia-se, seja membro aqui no YouTube, doa, manda pix, faz os bagulho tudo, e eu ainda tô sendo bonzinho com vocês e só falando isso no final. Então, ó, recompensa esse criador de conteúdo, tá bom? É isso aí, Santo, é nóis, até semana que vem, quando você estará aqui, eu só vou aparecer aqui e falar assim: oi, hoje é o Santo, e aí, pluf, tchau. Legaliza. Legaliza, boa, gostei disso aí. Tchau, gente.